só para reforçar de novo essa questão de localização. Tá certo? Bem, próxima, por favor. Essa aí é a mesma que tem, é o mesmo mapa que aparece ali do lado, praticamente o mesmo mapa que aparece do lado ali e devido à resolução, o tamanho do mapa e a resolução do projetor, deve estar horrível de se ver. Independente de estar horrível de se ver de longe, e depois se vocês quiserem ir a pé, né, dá para olhar ali do ladinho. Tá? O que a gente olha em relação à localização das áreas especiais de interesse social? Tá? Mesmo que não dê para enxergar direito ali, quase todo mundo que está aqui, eu acredito que já sabe que quase todas elas, e principalmente as últimas, né, feitas não só em relação ao programa Minha Casa Minha Vida, como ao PAC da Copa, né, especificamente a questão toda da Copa do Mundo, quase todas elas estão em áreas que a gente poderia chamar de periféricas. Certo? Ou seja, a lógica é uma lógica diferente daquela das obras anteriores. As obras anteriores, no qual vocês viram lá, que aqui evidentemente aquele preço, aqueles valores de 500 e não lembro quantos milhões de reais, 540, uma coisa assim, já não lembro, milhões de reais investidos, 524 investidos nas áreas mais centrais, tá? Vão privilegiar uma parte da cidade, digamos assim. E agora você vai ter um outro tipo de obra, né? Mas que vai estar localizado em outra parte da cidade, tá certo? Que é a área periférica, certo? Então, vamos começar a juntar essas coisas todas aí, pelo menos aos pouquinhos, tá? Nós temos um padrão de centro-periferia que, a continuar o ritmo, né, a se confirmar a forma como estão sendo feitas as obras para a Copa, ele vai se repetir. Essa é a questão. Quer dizer, todo o processo de intervenção urbana que vai acontecer em Porto Alegre, ele é um processo que repete o padrão de centro-periferia no qual a cidade se construiu historicamente. Certo? Com os pobres mais longe e os ricos tendo outros tipos de obra, até mais custosas, inclusive, e ficando, né, e que, consequentemente, vão tender a sobrevalorizar o preço dos terrenos dessas áreas mais já nobres, que isso é um outro assunto que, que evidentemente não daria tempo de eu falar em meia hora aqui, mas que já está acontecendo, tá certo? Daqui de 2 anos para cá e até 2014, a tendência é que os preços de terra, de apartamentos, de casa em Porto Alegre subam muito mais do que a inflação. Ele já tem subido mais do que a inflação nos últimos 2 anos. Qualquer pessoa que olha, qualquer classificado de jornal que esteja procurando apartamento ou casa para morar por qualquer motivo, sabe disso. Tá certo? Então, esse processo todo vai tender a reforçar um preço mais alto naquelas áreas já consolidadas. Ao fazer isso, evidentemente, se a terra vai ficar mais cara naquela área da seção perimetral da direção ao centro, significa que quanto mais cara aquelas áreas mais centrais vão ficando, mais difícil vai ser para pessoas pobres conseguirem morar naquelas áreas. É uma questão óbvia. O que significa que nós, de novo, temos a relação do centro-periferia, vendo ela concretamente acontecer de verdade na nossa frente. Certo? Nós estamos vendo um processo clássico acontecendo na nossa frente. Tá? É só os estudiosos que ficam falando isso. Sim, tudo bem, um monte de estudiosos que ficam falando isso, mas a gente consegue enxergar isso acontecendo. Tá? E isso é uma das coisas que a gente tem que pensar a esse respeito, né, de tudo que está acontecendo. É claro que, para quem está numa comunidade, está morando na pior condição possível, ganhar uma casa, mesmo que seja longe, para muitas dessas pessoas é vantajoso, tá certo? Não é uma questão agora de você negar, eu não estou querendo aqui que se negue a casa, né, e a construção de casas novas para pessoas que estão necessitando, etc, etc, etc. Não quero interromper os processos, tá? Não estou pedindo isso. Não é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo apenas tentar enxergar esse processo, como ele está acontecendo na cidade.
Porque se a gente enxerga esse processo todo da cidade, talvez a gente consiga pensar ele de outra forma. Tá? E eu vou fazer um segundo movimento agora, que é o seguinte, pode deixar por enquanto, tá? Que é o seguinte: o fato de que eu estou dizendo que as AEIs, desculpa, estão em áreas periféricas, tá? Não significa que necessariamente elas para sempre serão periféricas. Aí, o que eu quero dizer com isso? Antes vocês começam a me achar meio maluco. Tá? Vamos lembrar uma coisa bem simples. A Santa Casa de Porto Alegre, que está aqui pertinho, né? Quando ela foi construída, por que ela se localizou, de novo a questão de localização, por que ela foi localizada onde ela está hoje? Porque quando ela foi feita ali, tá certo? Aquilo estava numa área periférica de Porto Alegre. Porto Alegre era minúscula naquela época, evidentemente, né? Há mais de 100 anos atrás, certo? E a Santa Casa foi jogada na periferia de Porto Alegre, e hoje ela está no centro, certo? Foi jogada na periferia, certo? E hoje a questão é que ela está no centro. Ninguém diz que a Santa Casa é periferia. A gente considera hoje a Santa Casa estando no centro. Tá certo? Por que ela está hoje no centro? Porque a cidade cresceu, porque além de crescer em termos populacionais, um caminhão de equipamentos urbanos foi construído no entorno da Santa Casa, para deixar de ser periférica. Tá certo? As ruas foram asfaltadas, se levou água, se levou luz, se levou esgoto, se levou... você tem escolas muito próximas, você tem equipamentos, os mais diversos equipamentos urbanos, todos no entorno de onde nós estamos, tá certo? O fato de que essas coisas todas existem, e além disso, que a acessibilidade da Santa Casa é uma acessibilidade muito boa, porque ela está, como a cidade englobou ela se tornou uma área central. Ela se torna uma área central quando a acessibilidade dela se torna uma acessibilidade fácil.